Voltamos ao negócio de energia, tá certo? As bolinhas aí são o consumo de energia, o tamanho do consumo de energia desses diferentes lugares no mundo, tá certo? E as cores que vocês veem dentro das pizzas aqui, tá certo? É o papel da gasolina, o papel dos biocombustíveis, tá nesse azulzinho aqui que mal aparece aqui em algumas bolas, tá certo? Dos biocombustíveis, gases, diesel, tá certo? A combustível para motor a jato, tá certo? Eletricidade, tá certo? Nesse azul mais escuro, os biocombustíveis no azul mais clarinho, tá certo? E gerar frio, refrigeração, tá certo? Dentro do circuito. Então vocês veem que o gasolina é um item dominante, logo depois aparece o diesel, tá certo? O combustível de avião, tá certo? É o terceiro, essa linha ocre aqui, e começam os pedacinhos. E vocês veem que o pedaço, tá certo? Que corresponde ao biocombustível, você mal consegue identificar aqui a coluninha do azul claro. Quer dizer, é um assunto novo ainda. Apesar de todos vocês terem crescido sabendo que tem o tal do negócio do etanol aí, do álcool, quando se soma tudo, isto ainda é uma coisa pequena. E que, portanto, tem uma perspectiva de expansão muito grande, tá certo? No circuito. E outros vocês veem pelo tamanho das bolinhas, tá certo? Que tem alguns lugares que gastam muito mais energia do que os outros do mundo, tá certo? Quer dizer, tem um gasto concentrado em algumas partes, tá certo? A América Latina figura numa posição intermediária. Isso aqui é o uso de energia por pessoa, tá certo? Dentro do circuito, você vê pela nossa cor aqui que nós estamos ali no lado intermediário do sistema, tá certo? E tem uns que gastam muito mais do que os outros, tá certo? Em geral, os núcleos mais desenvolvidos do mundo, tá certo? Mas notem que biocombustível ainda é uma coisa inexpressiva no sistema. Quer dizer, os desafios que estão para o futuro, para frente, são imensos nessa área. E, portanto, o produtor agrícola está aí dividido entre produzir produtos para fazer biocombustível ou produtos para a alimentação tradicional da população. Mas está aparecendo esse mundo novo e ele vai ficando cada vez maior. Se você olha a energia, as fontes de energia primária no mundo, tá certo? Ali tem 150 anos naquele gráfico, tá certo? A nossa biomassa está aqui no verdinho aqui de baixo, tá certo? E vocês veem na coluna aqui que ela tem um papel pequeno ainda no conjunto do sistema. Tá certo? O grande fornecedor é o petróleo, está aqui. E vocês notem que também, olha, corta aqui, em 1950 o gráfico. Naqueles filminhos de faroeste que você assiste de vez em quando, 1880, 1890, já tinha poço de petróleo perfurado no oeste dos Estados Unidos. Tá certo? Quer dizer, naquela época já tinha. E aí nós estamos por aqui, tá certo? Quando começa o sistema, tá certo? Olha depois de 1950, como é que cresce o consumo de óleo, tá certo? De petróleo. E é por isso que está todo mundo falando que, olha, faz as contas, vê os depósitos que existem no mundo, tá certo? E verifica se há uma fonte de energia que nós sabemos que vai ficar muito escassa no resto do mundo, é o petróleo, tá certo? Porque nós estamos consumindo tudo. E o petróleo é aquela história, precisa de uns bilhão de anos para formar, tá certo? É a deterioração de toda a matéria orgânica que acaba misturando com alguns minerais e vira o petróleo. Só que eu preciso de milhões de anos para fazer um novo depósito.
Então você já está numa fase de transição importante na questão energética como um todo, tá certo? Porque, olha, carvão, petróleo e gás natural formam o grosso da estrutura de consumo. Depois tem um pedacinho de energia nuclear, tá certo? E você tem um pedacinho das hidrelétricas. Para nós brasileiros, é assustador que o resto do mundo seja assim. Tá certo? O mundo como um todo, porque nós estamos acostumados a ver as hidrelétricas, tá certo? Nós somos uma exceção. Tá certo? O Brasil tem 40% da sua energia global gerada por hidrelétrica. A Noruega tem um número parecido com esse e não tem mais ninguém. Tá certo? No mundo que tem essa proporção de fonte de hidrelétrica. Mas olha o conjunto. Se o conjunto do consumo é isso de fontes primárias de energia, tudo que a gente chama de produção poluidora, energia suja, está nesta aqui e nesta aqui. A hidrelétrica é meio perigoso, porque de vez em quando faz bum, tá certo? Dá um desastre danado, onde acontecem esses acidentes nucleares importantes. O último foi aquele do Japão, como é que chama, da onda grandona lá que atingiu uma central nuclear no litoral, tá certo? Tem um acidente famoso nos Estados Unidos, tá certo? Um quase acidente fantástico de tamanho na Rússia, em Chernobyl, tá certo? Então você tem algumas restrições à questão de segurança da energia nuclear. Tá certo? Então não há dúvida que numa projeção de médio e longo prazo, nós vamos enfrentar um grande problema, tá certo? Que é trocar essa matriz de geração de energia. E há uma imensa expectativa de que o papel das biomassas começa a crescer, continua crescendo, tá certo? E agora todo mundo fica olhando as limpas, que a gente chama de energia limpa, a fotovoltaica, tá certo? E eólica, tá certo? Se aproveitar tudo quanto é vento aí para ficar gerando aqueles geradores e produzir energia elétrica, tá certo? E a fotovoltaica, que é direto do sol, tá certo? Só que de noite ela não gosta de gerar energia, tá certo? As células param de gerar energia, então você tem um problema de ciclo de dia complicado de gerar grandes parques de fornecimento de energia com essa característica, tá certo? Nós estamos começando a expandir a eólica, de tamanho mais ou menos já respeitável aqui no Brasil. Litoral é um lugar natural de você ter ventos constantes, tá certo? Ou numa direção ou na outra, e funciona do mesmo jeito. A eólica, tá certo? Ela vai rodar do mesmo jeito. Tá certo? Estamos começando a ter experiência com isso, isso deve ampliar. A fotovoltaica também, e a redução do custo daquelas plaquinhas que ficam recebendo o sol e que soltam energia, tá certo? Daquelas placas, reduziu de custo fantasticamente só agora. Nos últimos 3, 4 anos é que houve uma forte redução, tá certo? Aumento de escalas e de novos métodos de produção daquelas placas que baratearam o sistema. Então isso está entrando como fonte nova que deve crescer bastante no circuito. Mas sobra um papel fundamental para a biomassa. Olha o tamanho dessa coluna aqui e olha o tamanho das outras. Quer dizer, qualquer coisa que diminua a geração por carvão, por petróleo ou por gás natural, tá certo? Provoca um bruto aumento de demanda em cima do setor agrícola para gerar biocombustíveis, tá certo? Dado o fato de que isso aqui é muito maior ainda do que esta fonte de energia, tá certo? Então, você olha os desafios para o setor agrícola em termos de ele tem o que crescer, tem e tem muito, tá certo? E é uma renovação completa na lógica. Uma coisa é gerar alimentos, distribuição de alimentos,
alimentos perecíveis, alimentos não perecíveis, o que você consegue estocar, o que você não consegue. Isso é um desafio mais ou menos conhecido. Agora, se gerar uma quantidade imensa de florestas para gerar termoelétricas, quer dizer, para produzir eletricidade a partir de fogo, voltar a trabalhar com caldeiras, tá certo? Como se fazia antigamente, tá certo? Com vapor e tudo isso, é um desafio tremendo. Não vai ser pelo caminho antigo, vai ter que ser por um caminho novo. Tá certo? Então aparece os biodiesel e aparece o etanol para fazer esse tipo de papel no circuito. E outras coisas que estão em pesquisa. Mas a expansão é inexorável. E o que se precisa de evitar numa hora dessas? Que de repente, porque sobe o preço do petróleo, sobe o preço de energia, tá certo? Das fontes tradicionais, haja uma expansão de demanda muito grande sobre os biocombustíveis, você começa a produzir biocombustível e esquece de produzir alimento. Tá certo? Aí, do ponto de vista social, é um desastre. Tá certo? Se você vai por essa direção. Tá certo? E nos anos 90 para começo dos 2000, deu um pouco de impressão de que a gente estava tendo esse tipo de desequilíbrio. Quando os petróleos andaram lá pelos $100 e tantos o barril, tá certo? Dava a impressão de que o mundo estava indo um pouco nessa direção. Tá certo? Aí, nos últimos 10 anos, equilibrou um pouco mais e, por essas ironias da história, tá certo? Quando você tem um mundo de guerra no Oriente Médio e eles são produtores de petróleo, cada um deles, no meio daqueles conflitos todos, quer vender o máximo de petróleo porque estão gastando um horror em guerras. E aí eles vendem petróleo mais barato, que é o que nós estamos vivendo agora. Quer dizer, não tem nada a comemorar, tá certo? Se não tivesse os conflitos armados no Oriente Médio, se não tivesse aquele mundo de gente morrendo no meio daqueles conflitos, tá certo? O preço do petróleo seria mais alto, tá certo? Porque eles estariam comercializando com a cabeça, com o horizonte, com estratégia. Quando entra numa situação de guerra, desaparece estratégia, cabeça e tudo. É um desespero. Tá certo? Você solta o petróleo a qualquer preço, tá certo? Dentro do circuito. Portanto, é uma questão transitória. Tá certo? Você volta a um cenário onde energia vai custar cada vez mais cara. Tá certo? E, portanto, a pressão sobre o setor agrícola é muito forte nesse sentido. Esta aqui é complicada de ver, é daquelas tabelas para você ficar olhando com calma e tudo, que é para você ver, tá certo, que tipo de combustível você consome em cada lugar do mundo. Tá certo? A estrutura de consumo. Não dá agora durante a aula, fica aí as tabelas, fica tudo, para depois você pode ficar olhando atrás e vendo qual é a diferença entre os padrões de consumo da América Latina, tá certo? E como é o consumo da China, tá certo? E você pode andar pela demanda e pela oferta e verificar quais são os desequilíbrios. Quer dizer, o importante dessa mensagem é assim, é complicado esse negócio. Tá certo? É muito produto e muita diferença de tecnologia entre países. É aquela mesma observação que eu estava fazendo antes. Tá certo? Nós somos praticamente um caso único que tem 40% da energia gerada por hidrelétrica. Só que o que aconteceu? Tenta fazer uma hidrelétrica a mais no Brasil. Tá certo? E dá aquela discussão em torno de Belo Monte. Tá certo? Porque as próximas hidrelétricas que nós vamos fazer, elas geram uma barragem desse tamanhinho, mas inundam uma área monstruosa. Tá certo? Porque não são mais as hidrelétricas eficientes. As eficientes nós já construímos. Tá certo? Então, se você quer construir mais hidrelétrica no Brasil, dá tudo confusão e briga. Porque vai aparecer uma barragemzinha aqui, e a água vai subir
a 150 quilômetros da barragem. E o rio sobe e inunda uma área. E uma porção daquela população que vivia tradicionalmente na beira daquele rio fica pé da vida com a situação. Tá certo? Porque você está destruindo o uso da terra deles, o padrão de vida deles, a tradição deles, tudo aquilo vai tudo para baixo d'água. Tá certo? No processo. Então, nós estamos praticamente com as hidrelétricas viáveis praticamente esgotadas. Então, acompanhe um pouco essa literatura da briga toda lá com Belo Monte e agora é que começou a ficar pronta a barragem, que está começando a subir a água. Vocês vão ver nos próximos 2 anos, enquanto você está enchendo aquele reservatório inteiro, o quanto de problema vai aparecer na estrutura. Então, batemos no limite praticamente das hidrelétricas, a não ser dessas pequenininhas que você começa a colocar naqueles lugares discretos e todos espalhados pelo setor. Mas aí elas são muito mais caras em relação ao que elas geram de energia por ano. As fontes primárias de eletricidade só, agora é só energia como eletricidade, tá certo? Na forma de eletricidade. Tá certo? E aqui você está querendo avaliar mais ou menos aquelas que são menos poluidoras e aquelas que são mais poluidoras na geração de energia elétrica. Tá certo? Aqui, você quer dizer, com esse vermelho escuro, tá certo? Que você gera energia elétrica e mais de 75% da energia que você está gerando de eletricidade produz muito pouco gás de efeito estufa, que é a hidroelétrica. Tá certo? Esse é o papel da hidroelétrica. Tá certo? E aí você vai descendo aqui no quadro, tá certo? E você está trabalhando com as fontes primárias para gerar eletricidade, que são as piores do mundo. Tá certo? E aí aparece uma China aqui, inteira. Tá certo? Porque quase todas as termoelétricas deles são de carvão. E aí não tem coisa pior para gerar eletricidade do que o carvão em termos de gerar gases de dióxido de carbono, de efeito estufa violentos. Tá certo? E você vê alguns locais, a Austrália está na mesma tipo de circunstância, a Rússia também já acabou com as suas hidrelétricas faz tempo, não consegue mais construir nenhuma, tá certo? E já fica entre 25% e 50% do consumo, tá certo? Então você vê que mesmo a eletricidade, que seria a forma mais eficiente de energia que a gente tem para os usos modernos, tá certo? E urbanos, tá certo? Ela já tem que recorrer a fontes muito poluidoras, tá certo? Exceto num pouquinho de países no mundo, tá certo? Que ainda tem um conjunto de potencial hidroelétrico razoavelmente elevado. Então, cada vez que você vai olhando com uma fonte primária de energia, você vê que tem problemas pesados e difíceis de solução, o que vai valorizando a ideia de que é o setor agrícola que vai ter um papel importante para dar conta desse assunto. Tá vendo? Então, hoje você usa já na construção civil menos aço e menos cimento do que você usava há 30 anos atrás por causa disso. Tá vendo? Então você tem que usar madeira industrializada, muito mais em construção do que você usava há 30 anos atrás. E quem é que produz madeira para ser industrializada? O setor agrícola. Mas aí eu tenho que plantar árvores que demoram 12, 15, 18 anos para você poder cortar, para ser eficiente a conversão em energia. Então eu preciso dedicar uma área muito maior para fazer um estoque de árvores que estão entre novinhas e chegando na hora de ser cortadas.
mas gera um espaço ocupado com silvicultura, com exploração de florestas, muito grande. O que comprime o espaço da agricultura e da pecuária tradicional. E começa uma briga entre os sistemas. E começa a subir o preço da terra, o preço de aluguel de terra e coisas dentro de uma circunstância como essa. Então, o desafio de energia é um desafio muito complexo para o sistema agrícola hoje em dia. E ele vai principalmente pela linha da construção civil. É ela que está trocando as matérias-primas que ela usa na construção e cai em cima da biomassa.